Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós daremos continuidade à nossa série Redação Nota 1000. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar argumento por causa e consequência. Nas últimas aulas, nós trabalhamos outros tipos de argumento. Então, vamos à nossa aula. Desenvolvimento, parte 5. Essa é a última parte do nosso desenvolvimento e é o desenvolvimento por causa e consequência. Lembrando que existem outros tipos de desenvolvimento. Eu selecionei alguns que eu considero os mais importantes, mas nada impede que você faça pesquisas e tente procurar outros argumentos. Esses são os mais utilizados nas redações Nota 1000. Então, vamos lá. Nós estudamos na nossa primeira aula argumentos de autoridade, argumentos de exemplificação, argumento de provas, argumento de princípios ou crença pessoal e hoje nós estaremos estudando argumento de causa e consequência. Então vamos ao que interessa. O que é um argumento por causa e consequência? Para comprovar uma tese, pode-se buscar as relações de causa, que são os motivos, os porquês, e as consequências, que são os efeitos ou a decorrência do problema elencado. Esse tipo de recurso de argumentativo, por exemplo, ele busca comprovar a tese defendida a partir da exploração das relações de causa e consequência associadas ao tema debatido, ao explicar os porquês e as consequências da temática em questão, pode-se confirmar as ideias expressas pela tese. Nós temos um tema que é proposto, nós temos uma tese que é o nosso ponto de vista que nós estamos defendendo, e aí eu posso utilizar uma estratégia chamada estratégia argumentativa de causa e consequência. Essa estratégia ela pode compor os dois parágrafos, e os dois ele pode ter tanto causa e consequência, como eu posso dividir a minha redação nos meus dois parágrafos de desenvolvimento, e no primeiro parágrafo eu posso utilizar a causa, e no segundo eu posso utilizar a consequência. Lembrando que eu não posso alterar as ordens, porque o que gera a consequência é a causa. Então, em primeiro lugar, eu vou escrever sobre a causa do problema e logo em seguida é que eu vou relatar as consequências. Então, vamos observar como é que isso ficaria dentro de um texto. Então, nós temos aqui argumento por causa e consequência, e aí eu trouxe um tema, que é um tema muito discutido na sociedade, que são manifestações populares no Brasil. Então, o tema é bem abrangente, porém, nós estamos falando de Brasil. Sempre estamos falando de Brasil quando se relaciona à redação do Enem. Então, vou fazer uma leitura aqui do primeiro parágrafo para que vocês possam observar o que seria causa e o que seria consequência dentro de um mesmo parágrafo. As greves e os protestos são importantes para unir esforços em torno do mesmo objetivo, aumentando assim as chances de conquistas e de avanços nos direitos democráticos, trabalhistas e sociais. Observe que nesse primeiro parágrafo, eu sou a favor das greves e dos protestos. E aí eu digo assim, que as greves e os protestos, que são a causa, eles são importantes. O meu ponto de vista, a minha tese, é que eu sou a favor. Eu concordo que as greves e os protestos, eles servem para unir esforços em torno de um mesmo objetivo. E qual seria esse objetivo? Conquistas e avanços nos direitos trabalhistas e sociais. Então, nesse primeiro momento, eu tenho causa e eu tenho consequência dentro do mesmo parágrafo. E aí, a minha causa seria as greves e os protestos, e as consequências seriam o quê? As chances de conquistas, de avanços nos direitos dos trabalhadores. E aí, essa consequência aí é uma consequência positiva. Só que existem consequências positivas e existem consequências negativas. E aí, logo em seguida, eu trouxe o mesmo parágrafo, porque ele tem a mesma causa, porém com consequência negativa. Vamos fazer a leitura.
E aí o segundo parágrafo diz assim: as greves e os protestos, que são a causa, paralisam o serviço público. Bom, aqui eu já trago aqui uma ideia de que não é legal, porque quando eu faço greve e eu faço protesto, há uma paralisação no serviço. E aí, quando paralisa o serviço, prejudica as pessoas que precisam desse serviço e podem até mesmo ficar mais violentas e agressivas, dependendo do perfil dos envolvidos. Nós sabemos que uma parcela da população, quando resolve fazer um manifesto, fazer uma paralisação, e aí esse setor, ele provavelmente parado, ele não funcionando, ele vai acarretar problemas para outros setores. Vamos partir do princípio que houve uma paralisação, por exemplo, por parte dos motoristas de ônibus. Existe uma parcela da população que necessita desse serviço para ir trabalhar todos os dias. Quando eles resolvem parar, o que acontece? Prejudica uma outra parcela da população. E essa outra parcela da população, ela vai se prejudicar em que sentido? Ela não vai conseguir chegar ao seu serviço, aquele dia provavelmente vai ser descontado, e aí algumas pessoas, elas podem até ficar violentas, isso gerar um confronto ainda maior e outros problemas. Nesse caso aí, nós temos causa e consequência, mas consequência negativa. Vamos continuar. E aí, lembrando sempre que a função da argumentação é sempre defender o seu ponto de vista. Então, eu preciso me posicionar. Eu sou a favor ou contra? Eu não posso ficar em cima do muro. É necessário que você se posicione dentro do texto e que você deixe claro que você é a favor ou que você é contra. Observe que nos dois parágrafos anteriores, o parágrafo de cima, nós somos a favor, ficou muito evidente dentro do texto, e no parágrafo de baixo, ele é contra. E aí vamos lá. Na causa e consequência, você aponta os aspectos que causam o problema discutido pela temática e as consequências desse problema. É a forma de argumentar mais típicas em textos dissertativos. Esse é um argumento que ele é muito utilizado. A maior parte das redações utilizam essa estrutura de texto, porque é uma coisa assim que é muito certa. Toda causa tem uma consequência, então é uma coisa que você não erra nunca. E aí vamos lá. Um exemplo número 2, para que fique mais claro dentro do texto, né? Porque é a prática que vai fazer com que a gente aperfeiçoe e para que faça com que a gente realmente entenda o que seria uma causa e uma consequência. Observe aí que no exemplo número 3 aí, eu inicio o texto dizendo assim: a miséria, que ataca grande parte da população brasileira, não é gratuita, pois tem origem na péssima distribuição de renda, no desemprego e nas injustiças sociais. Observe aí que ele fez o quê? Ele fez um deslocamento da frase. Ele colocou em primeiro lugar a consequência e aí depois é que ele colocou a causa. Eu posso utilizar isso? Posso. Mas eu sei que primeiro é a causa, depois a consequência. Porém, eu posso utilizar uma estrutura inversa. Eu tenho essa liberdade na hora da escrita. Lembrando que nós fazemos sugestões, mas que você tem liberdade na hora de escrever. Quando eu digo assim, a miséria é uma consequência, é uma coisa que foi gerada por outros fatores. O que gerou a miséria da sociedade, da população brasileira? E aí mais adiante ele diz assim, se tem sua origem, em primeiro lugar houve o quê? A péssima distribuição de renda, em segundo lugar houve um desemprego e aí em terceiro lugar houve injustiças sociais. E aí essas três coisas juntas gerou o quê? A miséria. Então a causa seria a má distribuição de renda, o desemprego e as injustiças sociais e a consequência seria o quê? A miséria. Então, assim, esse é um assunto que ele é muito discutido, muito debatido e está sempre em alta. Então, vamos lá que nós temos aqui outros exemplos. Professora, como é que eu encontro assim? Como é que eu faço para encontrar causa e consequência? Eu tenho lá a minha temática, eu não sei fazer a causa e a consequência dentro da minha temática. Como é que eu descubro? Como é que eu identifico isso através do tema? Então, vamos lá. Eu trouxe um tema aqui para que vocês possam praticar. Constatamos que no Brasil existe um grande número de correntes migratórias que se deslocam do campo para as médias ou grandes cidades. Então, nós estamos falando aqui
de correntes migratórias, de pessoas que saem do campo e vão migrar para a cidade, cidade grande ou cidade média. Como é que eu encontro a causa, professora? Eu pergunto por que ao tema. E aí ficaria mais ou menos assim. Por que constatamos que no Brasil existe um grande número de correntes migratórias que se deslocam do campo para as médias e grandes cidades? O que leva a isso? Por que as pessoas estão saindo do campo e vindo para a cidade? Por que, gente? E aí, entre essas possíveis causas, eu trouxe aqui um exemplo do porquê. E aí seria, a zona rural apresenta inúmeros problemas que dificultam a permanência do homem no campo. Vocês sabem que existe uma diferença da vida urbana para a vida rural. A vida rural ela é um pouco mais difícil em relação tanto à questão de locomoção, a saída, por exemplo, do campo para a cidade, como outras situações. Então, assim, existe uma dificuldade para morar no campo. As pessoas estão buscando melhores condições de vida. Então, essa seria uma causa. Nesse sentido, para encontrar uma consequência para o problema enfocado, perguntamos: o que acontece em razão disso? Então, assim, quando as pessoas elas chegam na cidade, o que acontece? Quais as consequências dessas pessoas que saíram do campo e migraram para a cidade? E aí vamos descobrir agora qual seria a possível resposta para essa pergunta. As cidades encontram-se despreparadas para absorver esses migrantes e oferecer-lhe condições de subsistência e de trabalho. Observe que nós já temos um número muito alto de pessoas desempregadas. Então, assim, a cidade ela não está preparada nem para oferecer as condições necessárias para quem já vive aqui na vida urbana. Imagine para quem vem de fora, para quem vem do campo. Então, as cidades elas não estão preparadas para receber esse povo ainda. Essa é uma das consequências. Veja que a causa e a consequência citadas nesse exemplo podem ser perfeitamente substituídas por outras, encontradas por você, desde que tenha relação direta com o assunto. Lembrando que eu fiz uma pergunta, eu somente ensinei para vocês como é que eu descubro a causa, perguntando o porquê e a consequência. Mas poderia ter outras respostas. Então, assim, quando você fizer essa pergunta ao tema, você vai ter outras respostas, ok? Então, vamos dar continuidade. E aí eu trouxe um tema, que é um tema que nós sempre trazemos em uma redação nota 1000. E o nosso tema de hoje é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Essa é uma redação do Helário Azevedo e Silva Neto. E aí eu sempre trago a parte da introdução para contextualizar vocês. E aí o que nós iremos nos ater de fato é o nosso desenvolvimento. Como essa redação, por exemplo, ela é de anos anteriores, ele utilizou ainda a expressão índios. Porém, nós sabemos que essa expressão ela já não é mais utilizada e ela foi substituída pela expressão indígenas. Por isso que ela está entre parênteses no nosso texto. Mas no texto original é os índios. O período colonial do Brasil ao longo do século XVI e XIX foi marcado pela tentativa de converter os índios, que hoje nós chamaríamos de indígenas, ao catolicismo em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa do país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução desta problemática, o que configura um grave problema social. A nossa introdução é somente para contextualizarmos, então vamos analisar de fato o desenvolvimento, que é o que interessa, para nós identificarmos dentro do desenvolvimento o que seria a causa e o que seria a consequência. Então vamos lá. Nesse contexto, observe que nós utilizamos sempre um conectivo para ligar a introdução ao desenvolvimento, uma vírgula, né? Nesse contexto, primeiramente, vale ressaltar, em primeiro lugar, é importante salientar que, segundo Sócrates, nós temos aí também um argumento de autoridade, eu estou usando uma citação de um filósofo famoso, os erros são consequência da ignorância humana. Logo, é válido analisar
que o desconhecimento acerca de crenças diferentes influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamento opostas. À vista disso, é interessante ressaltar que em algumas religiões o contato com perspectivas de outras crenças não é permitido. Ainda assim, conhecer a lei é fundamental para compreender o direito à liberdade de dogmas e, portanto, para respeitar as visões díspares. Nós temos aqui o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu não sei se vocês conseguiram observar onde é que está localizado a causa e a consequência dentro desse parágrafo. Quem conseguiu, parabéns. Vamos para o nosso próximo slide e vamos observar dentro deste parágrafo em que momento o aluno ou o candidato colocou a causa e em que momento gerou essa consequência. Então, vamos lá. Ele diz assim: é importante salientar que, segundo Sócrates, os erros são consequência da ignorância humana. Nós temos aí argumento de autoridade. É válido analisar que o desconhecimento acerca de crenças diferentes, observe que ele utilizou dois tipos de argumentos. O primeiro é um argumento de autoridade, né? Ele trouxe uma afirmação, ele trouxe uma citação de um filósofo muito conhecido por todos, que é o Sócrates. No segundo momento, ele trouxe o quê? Um argumento de causa. Observe aí que existe uma causa para esses problemas, que geram determinadas consequências. E que causa é essa? A causa é o desconhecimento acerca de crenças diferentes. Ele diz que grande parte da sociedade tem um preconceito com outras crenças que não sejam as delas. Elas não respeitam. Então, isso é uma causa. Eu desrespeito porque eu não conheço a outra. Por exemplo, se a Constituição assegura o direito de crenças a todos, é necessário que o ser humano respeite a crença do outro, mesmo que ela seja diferente da sua. E aí, o que seria a consequência? A consequência seria: influi decisivamente em comportamentos inadequados contra pessoas que seguem linhas de pensamentos opostas. Então, assim, o que é que acontece? O fato de eu desconhecer outros tipos de crenças, eu desrespeito. E o que é que acontece em relação a isso? O fato de eu ter uma linha de pensamento diferente faz com que o meu comportamento seja um comportamento inadequado. Eu tenho um certo preconceito contra uma crença diferente da minha crença. Ficou claro isso dentro do texto? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Lembrando sempre aí que o nosso texto ele tem o começo, o meio e o final, né? O nosso desenvolvimento, o parágrafo está completíssimo. Nós temos tópico frasal, nós trouxemos alguns exemplos e nós concluímos no final. Ainda assim, vírgula, observe a expressão que conclui o parágrafo. Então, assim, sempre trazendo elementos de aulas anteriores para que nós não venhamos esquecer que o nosso parágrafo ele precisa ter um começo, um meio e um final, para que ele esteja completo. E aí nós temos mais um aqui. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Então, nós temos aqui mais um parágrafo de desenvolvimento que nós vamos observar onde nós encontramos a causa e onde nós encontramos a consequência. Observe aqui que ele também faz uma citação direta, né? Ele utilizou Paulo Freire, utilizou uma obra muito conhecida que é a Pedagogia do Oprimido. Então, nós temos até nesse parágrafo aqui outro argumento de autoridade, que é Paulo Freire. E aí nós temos aqui o momento em que há uma causa e o momento em que há uma consequência. Então, nós temos aqui o fato de que as pessoas elas não denunciam esses casos de intolerância. Todas as vezes que alguém presencia casos de intolerância religiosa e ela não denuncia, isso é uma causa. Porque essa causa, o fato de você não fazer uma denúncia formal, vai gerar uma consequência.
em quem pratica esse tipo de crime. E que consequências seriam essas? Aí ele diz assim: omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação. Então, todas as vezes que alguém vai lá e agride alguém porque ele tem uma religião diferente da do outro, e aí essa pessoa ela não vai lá e faz uma denúncia formal, a pessoa não responde por isso, o que acontece? Ele vai se sentir no direito de continuar praticando os mesmos atos. Por quê? Porque ele não sofreu nenhum tipo de consequência. Então, quando não tem uma medida coercitiva que proíba esse tipo de comportamento, o agressor ele continua praticando os mesmos atos. Então, a causa é o fato de você não fazer a denúncia. Leva tempo, eu sei que é ruim, mas o fato é que você precisa fazer a denúncia e aí a consequência vai ser com que essa pessoa que pratica esses atos, ela vai ficar um pouco mais preocupada, porque ela sabe que ela vai ter todo um trabalho de ter que responder esse crime, vai perder um tempo, talvez seja até privada ou receba uma pena alternativa. E aí, esse, por exemplo, foi mais uma aula, nossa, de argumento de causa e consequência. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Hoje nós encerramos o nosso último episódio do desenvolvimento. Nas próximas aulas nós iremos trabalhar a conclusão. Lembrando que treinar e treinar é importante. Isso significa que pelo menos uma vez por semana você precisa pegar uma temática, vai lá na internet, seleciona uma temática e tem que produzir uma redação toda semana, porque é justamente a prática quem vai aperfeiçoar. Muito obrigada, assistam a nossa aula novamente, reprisem, acessem as nossas plataformas e até a nossa próxima aula com algumas questões resolvidas e logo depois, nas aulas seguintes, nós iremos trabalhar a nossa conclusão. Tchauzinho!